Hebreus 12, 2. Olhando firmemente, ou olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual em troca da alegria que lhe estava exposta, suportou a cruz, não fazendo caso da afronta ou da ignomia, está sentado à destra do trono de Deus. Mas mais uma vez, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Querido Jesus, diante do Senhor, do seu santíssimo trono nos colocamos. E eu venho diante de Ti, como um sacerdote, para mediar, Deus, as necessidades do Teu povo. E como pastor, eu rogo por essa congregação, por esse culto essa noite, para que haja demonstração de graça e de poder, urgentes, necessárias. Como há, Deus, um desejo de demonstração de poder, de prodígios. Como temos visto o reino das trevas avançar e tripudiar sobre o Teu povo. Chegou a hora do Teu povo se erguer com alarido e voz de arcanjo, Senhor, proclamando o poderoso evangelho na virtude do Espírito Santo. Começa isso, derramando graça sobre nós. Faz Teu reino avançar. Receba a glória para si, Senhor, e nos conforma à imagem do Seu Filho, em o nome de Jesus. Amém. Presta atenção aqui no que nós vamos falar. Gostaria que você abrisse seu coração, que você ficasse atento para o ensinamento que eu vou dar a você. Presta muita atenção no que vamos ouvir. Nós vivemos em um mundo carente, ok? O ser humano é um ser carente. Nosso século, e quanto mais ele se avança, mais tecnologia ele possui, mais sofisticação, mais modernidades nós encontramos em todas as áreas. Há um progresso tremendo nas ciências, há um avanço científico tremendo, há um avanço na medicina, na tecnologia, proporcionando prazer e conforto ao nosso século como nenhum outro. Nós temos acesso às iguarias do Rei, temos acesso aos produtos mais sofisticados que nenhuma outra era pôde produzir, para trazer ao homem contentamento, prazer, satisfação e gozo, no intuito de trazer paz, alegria a esse homem. Todavia, apesar de nós contemplarmos o avanço tecnológico, o avanço científico, o avanço médico, e temos acesso a coisas que os nossos antepassados jamais sonhavam ter, nós somos uma geração carente, vazia, sem identidade. A nossa geração é assim. O homem atual é um homem carente, vazio. Ele não se encontra. Então parece que quanto mais parafernália tecnológica sofisticada ele consome, mais vazio, mais perdido, mais sem identidade ele fica. E mais carente ele se torna. Por isso o homem moderno é insaciável. Por isso a indústria trabalha pesadamente para criar novas alternativas de prazer, para criar novidades diariamente, na tentativa de satisfazer esse vazio e essa carência, fazendo com que o homem se torne insaciável na busca do prazer. E a grande verdade é que ele é uma pessoa carente de amor. É um ser que carece ser amado, necessita ser amado. Pessoas estão carentes de serem amadas, carentes de afeto,
A Bíblia diz, Jesus mesmo profetizou, que por se multiplicar a iniquidade, nos últimos dias, o amor de muitos se esfriará. Nós estamos vivendo o século da inafetividade. As pessoas são frias. Não há amor de uns para com os outros. Não há afeto. A palavra afeto significa o quê? Calor, beijo, abraço, carinho, cheiro, né? Entranha. Não há isso hoje, do pai para o filho, do filho para o pai, do marido para a esposa, dos homens, dos nossos semelhantes. Então essa geração é carente de afeto, é carente também de atenção. As pessoas querem atenção. Qualquer indivíduo, por mais moribundo que seja, esteja na sarjeta, seja um bêbado, um indigente, um Zé Ninguém, vindo do lugar nenhum, é carente de atenção. Ele quer ser ouvido, ele tem uma história, ele quer se pronunciar, ele quer que as pessoas o ouçam, ele quer contar o seu caso, ele quer se mostrar a sua existência. Então o ser humano é carente de atenção. Talvez você entrou aqui e é a perfeita descrição. Quer atenção, quer ser ouvido, quer contar sua história, quer demonstrar seus valores, seus talentos. Talvez você entrou e é necessitado de amor, quer ser amado, ou quer afeto. Talvez você vê os pastores abraçando, beijando uns aos outros discípulos, e como eu queria um abraço apertado, caloroso do pastor, como ele faz com alguns, sabe? Como eu queria a atenção que ele dá para alguns. Como eu queria que ele ouvisse. Eu acho que ele ia se interessar pela minha história. O mundo é assim, talvez você esteja. Vivemos num mundo também carente de compreensão. Ninguém me entende. Ninguém sabe analisar meu ponto de vista. Eu tenho minhas razões. Eu tenho minha maneira de pensar. Eu só gostaria de ser compreendido, entendido. Todo mundo pensa que eu vivo no mundo da lua, que eu sou um extraterrestre. Não, eu só tenho uma maneira diferente de pensar. E eu gostaria de ser compreendido. É um mundo carente de cuidado e provisão. Quem não tem necessidade? Quem não tem crise? Quem não está sendo hostilizado, perseguido, abandonado, com dívidas, com problemas? É um mundo que carece de cuidado e provisão. Todos têm uma certa crise, uma certa falta, uma certa dificuldade, e queriam ser cuidados, ser providos. E nós formamos uma sociedade carentes dessas coisas. E o que acontece? Entra em cena o advento da igreja. Presta atenção para você ver onde eu vou chegar. Do Evangelho, a igreja de Cristo, a comunidade dos santos, a assembleia do povo de Deus. Isso quer dizer igreja, eclésia, assembleia dos santos, reunião do povo. A igreja é edificada sobre a terra. A coluna e baluarte da verdade. Não está mais ali, apagar. A coluna e baluarte da verdade. Ela está aqui. A igreja, está escrito na carta de Pedro, que através da igreja a multiforme sabedoria de Deus é conhecida de principados e potestades. Como Deus é reconhecido na terra, quer pelo governo, quer pelo mundo das trevas, pela igreja. A coluna e firmeza da verdade. Qual que é o objetivo da igreja? Avançar o reino de Deus, pregar o evangelho, salvar pecadores. A igreja entra nesse processo de carência. E o que acontece? Muitas pessoas vêm à igreja, são atraídas à igreja, atraídas ao templo, atraídas ao culto. Muitas pessoas vêm a Cristo, muitas pessoas se batizam, muitas pessoas vêm aos cultos, muitas pessoas fazem uma aliança com a igreja, mas elas são atraídas pelo motivo errado. Elas vêm por conta da sua carência.
Essa carência, nas áreas que eu descrevi, é o que atrai as pessoas. Realmente a igreja é uma clínica da alma. Realmente a igreja é um ambiente acolhedor, ela acolhe pessoas. A igreja manifesta amor, ela ama pessoas. A igreja, ela alimenta pessoas. Ela tem provisão, ela tem uma parte social que alimenta o faminto, veste o nu, visita o enfermo. É um ambiente acolhedor, é um ambiente que traz provisão, ama e acolhe os indivíduos. E o que acontece? Invariavelmente, os homens tendem a nutrir uma dependência de outros homens. Os homens tendem a nutrir uma dependência de outros homens e não de Deus. A carência mundial, o vazio que está em todas as sociedades mundiais, que é intrínseca, inerente, oriunda, peculiar do homem caído, é o que o atrai para a igreja. Então veja só, esses homens quando vêm, fazem uma aliança inicial com outros homens. Na verdade, quando eles vêm à igreja, eles não estão carentes de Deus ou do Evangelho. Eles não foram atraídos por causa da pessoa e obra de Deus, ou por causa da proclamação do Evangelho. Na verdade, esses homens não entenderam a sua depravação, que é oriunda do pecado. Eles não vieram por causa da sua necessidade de salvação. Eles não entenderam o perigo que eles se encontram. Eles não entenderam, eles não conhecem a sua própria depravação e pecaminosidade. Eles não foram atraídos pelo câncer que possuem, pela necessidade de um Salvador. Eles não entenderam ainda a sua depravação e a sua necessidade de graça, redenção e da expiação, e a sua necessidade de um Salvador, a saber, o Filho de Deus. Por isso, quando elas vêm, elas se apegam às pessoas, elas se tornam dependentes de pessoas, elas fazem uma aliança com pessoas e não com Cristo. É um fenômeno que sempre aconteceu na história da igreja. É um fenômeno que tem acontecido na igreja. Muitas pessoas estão na igreja por causa de outras pessoas e não por causa de Cristo. Muitas pessoas estão na igreja por causa da aliança que fizeram com outras pessoas e não com Cristo. Muitas pessoas estão na igreja porque são carentes do amor, do afeto, da atenção, da compreensão, do cuidado, da provisão de outras pessoas, ao invés de estarem na igreja dependendo única e exclusivamente de Deus e do Senhor Jesus Cristo. É um fenômeno. Por que tantas pessoas saem da igreja? Porque elas se apegam ao pastor, ao obreiro, ao diácono, ou à irmã de oração, ou ao discipulador, ou aquele que conduziu. Invariavelmente essa pessoa vai falhar com ela. E quando essa pessoa falha com ela, ela deixa a igreja, se desvia, se perde. Porque a sua aliança superficialzinha foi feita com homens. A motivação dela vir aos cultos são homens. A motivação dela orar são os homens. Homem e mulher, quando eu digo homens. A motivação dela crer são os homens. O termômetro da fé delas são homens, pessoas, e não Cristo. E você tem uma enorme possibilidade de estar encaixado nesses números.
Você tem uma dependência de pessoas. Se determinada pessoa não te cumprimentar, mexe na sua fé. Se determinada pessoa não visitar você, acaba com a tua fé. Se você não ter atenção adequada de determinada pessoa, destrói a fé. Que miséria de aliança é essa? Que miséria de fé é essa? Que cristianismo é esse que depende de homens e não de Deus? Isso é uma doença, é uma anomalia. É uma idolatria. Eu não venho, meu irmão, eu congreguei numa igreja há 7 anos, escuta aqui, 7 anos. Em 7 anos, nenhum pastor, nenhum obreiro, ninguém nunca visitou minha casa. Em 7 anos. Em 7 anos eu nunca recebi uma cesta básica, não recebi R$1 para pôr gasolina, uma Bíblia, um folheto, nenhum patrocínio da igreja. E era o maior evangelista da igreja. Nunca recebi. Nunca recebi nada. Nunca tive elogios. Nunca tive nada. Nada. Tinha 5 cultos na sede e 2 no núcleo do Portinari. Sabe quantos eu ia? 7. Eu ia 5 no centro, 2 no Portinari. Eu frequentava 7 vezes por semana. Não tinha nenhuma preocupação com ninguém. Eu não queria saber que louvor que ia cantar, que pastor que ia pregar, quem iria pegar na minha mão, não. Eu sabia que naquele lugar a sabedoria de Deus estava sendo anunciada. Eu sabia que naquele lugar Deus se fazia presente pelo Espírito Santo. Eu sabia que a água da vida ia jorrar e eu poderia beber. Eu sabia que o pão do céu desceria e eu fartaria minha alma. E isso era suficiente para o vento com os homens. 7 anos, sem nenhuma assessoria, sem nada. Por quê? Porque eu estava olhando para o autor e consumador da fé. Em momento nenhum eu criei qualquer dependência sobre homens. E você precisa aprender isso. Elas se tornam dependentes, fazem alianças com pessoas. Deixa eu perguntar para você, qual a sua motivação de vir a essa igreja? Qual a sua motivação de ler a palavra? Qual a sua motivação de orar? O que mantém você de pé? Quantos apertos de mão você recebe? Quantas visitas pastorais você recebe? A atenção que você recebe de determinada pessoa? Ou o que Cristo fez por você na cruz? Ou a obra que ele diz, tetelestai, está consumado. Não é suficiente a morte e a ressurreição dele? Você precisa de uma muleta, de um aparato? Paulo vai dizer a seus coríntios, Alexandre, não sejais mais como meninos, inconstantes, levados ao redor de todo vento de doutrina. Isso é coisa de menino, inconstante. Fizeram um comentário ali, não vou mais na igreja. Não pegaram na minha mão, não vou mais na igreja. Chamei para jantar, não veio, não vou mais na igreja. Então não vai mais na igreja. Porque se você quer a glória dos homens, o lugar está errado. Você quer a glória dos homens, vai na Câmara dos Deputados. Aqui não, meu filho. Você veio honrar um Deus invisível que se faz presente na pessoa do Espírito Santo. Aqui que ele escreveu aos Hebreus, olhando para ele. Ele quem? Jesus, autor e consumador da fé. Qual é a sua motivação? Essa dependência humana é fatal dentro da igreja. Olha o que diz 1 João, presta atenção. Capítulo 1, verso 3. João que está dizendo, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. O que quer dizer ter comunhão conosco? Para que partilhem da mesma glória que possuímos. Porque a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. João está escrevendo aos cristãos.
ele está dando uma recomendação, dizendo assim, prestem atenção. Ele está querendo livrá-los do gnosticismo. Quando ele diz a nossa comunhão com Deus, ele está ensinando duas coisas: a encarnação de Jesus e a pessoalidade de Deus. É um atributo, a pessoalidade de Deus. O que é isso? Quando Deus escreve lá em Gênesis 2, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, o termo usado ali é Elohim. Elohim, um Deus pessoal, faz seres pessoais. O que significa ser pessoa? Pessoa significa ter vontade, pensamento e sentimento. Deus tem vontade, pensamento e sentimento. Tá, o que significa ser pessoa? Significa que Deus é relacionável. Se ele é relacionável, a comunhão do crente é com Deus pessoal, que se relaciona. A dependência de um crente é de Deus e não dos homens. João está dizendo, a nossa comunhão é com Deus. A nossa comunhão é com seu Filho. Ou seja, a nossa dependência é de Deus. A nossa carência é por Deus. É o que ele está ensinando. Quando ele diz João 1,5, Deus é luz e nele não há treva alguma. O que significa Deus ser luz? Significa que Deus não está obscuro, Deus não está oculto. Deus ser luz significa Deus se revelou. Deus existe, é uma pessoa, está presente. Logo, você tem que depender dele, tem que fazer uma aliança com ele, tem que ter comunhão com ele. É isso que o texto está dizendo. O texto fala da pessoalidade de Deus, da nossa união com Cristo, fala de participar da sua natureza, através de um relacionamento. Ele está ensinando para aqueles cristãos, porque o gnosticismo ensinava que a matéria é má. Então um Deus Espírito que é santo, não poderia se comunicar com homens de carne, de matéria má. Então isso não podia existir. O gnosticismo ensinava que a carne é ruim, o que é bom, o corpo é ruim, o que é bom é só o Espírito. Logo, um Deus Espírito jamais se comunicaria com matérias, homens. João está dizendo, não. O Deus Espírito, que é uma pessoa, tem comunhão com vocês. Vocês podem ter acesso a Ele, podem adorá-lo, podem ser a habitação dEle, podem se unir com o Filho dEle, e por isso a sua comunhão é com Ele. Meu irmão, deixa eu dizer, com quem é a sua comunhão? Com quem é a sua aliança? Com quem é? Quem você nutre o seu maior relacionamento? De quem você é dependente? Da mãe, da tia, da namorada, do noivo? João está dizendo, a nossa dependência é de Deus e do seu Filho. A nossa comunhão é com Deus e com seu Filho, e não com os homens. Hebreus 12, 1, 3 diz assim, olha, escuta. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. O que é que o autor está dizendo? Nós quem? Os cristãos daquela época. Estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Quem era essa nuvem de testemunhas? Aqui é Hebreus 12. A nuvem de testemunhas é o capítulo anterior, o 11. Pela fé Abraão, pela fé Enoque, pela fé Sansão, pela fé Davi, pela fé Pedro, e vai. As testemunhas era os Hebreus 11, a galeria de Hebreus 11, os exemplos de fé. O autor está escrevendo dizendo, olhem para eles, mas não para eles, para os exemplos de fé. É para olhar para a fé que eles tinham em Deus, visto pois que estamos rodeados de tantas pessoas que creram em Cristo.
Deixemos todo o embaraço. O que é o embaraço? As picuinhas, os caprichos, a dependência do homem. O autor aos Hebreus diz: visto que Moisés, Abraão, Isaac, Jacó dependeram tanto de Deus, fizeram uma aliança tão poderosa com Cristo e foram homens tão poderosos, deixem então, já que vocês estão vendo esses exemplos, deixem a carência, deixem as picuinhas, deixem as porfias, deixem as invejas, deixem de ficar feridos, emburrados por causa de coisas pequenas, como um aperto de mão de um cara que peca mais do que vocês. Deixe os embaraços. Não vou vir mais no culto. Por que você não vai vir? Porque eu fui mostrar um projeto para o pastor Danilo, ele não deu bola. Então a sua aliança consiste no projeto. Eu não vou porque eu marquei uma visita, fiz um frango a passarinho lá em casa, o pastor não foi. Comeu frango a passarinho. Ele está dizendo: deixa o frango a passarinho, deixa o chamate leão, deixa esses apertos de mãos imbecis, deixa esse charmezinho tolo, estúpido, que não provém da cruz nem do Espírito Santo, deixa as picuinhas. Vocês estão olhando para os heróis da fé: Isaías, que foi cerrado ao meio; Daniel, que fechou a boca dos leões; Davi, que venceu exércitos. Deixe todo embaraço. E o pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado é o quê? A causa das picuinhas. Essas coisinhas levam ao pecado. Ele está dizendo: deixa isso e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Qual carreira que é, meu filho? Ele está falando: depois que você se converte, vem para Jesus, inicia-se uma carreira, uma corrida, uma maratona. Ele está dizendo: pare de olhar para os homens, pare de depender da matéria, pare de depender da glória humana, desembaraça-se disso e corra, avance o reino de Deus, pregue o evangelho, vai ler as escrituras, se santifica, paga as dívidas, vira um homem, uma mulher de Deus. Aí ele vai dizer: como eu consigo correr essa carreira com eficácia? Olhando para Ele, o autor e consumador da fé. Ele está dizendo: deixa de perder tempo com o judaísmo, com a circuncisão, com a lei de Moisés, com os apetrechos, com as pessoas. Corre a carreira. Como? Olhando para Ele. Não é olhando para o pastor Paulo, não é olhando para o apóstolo Paulo, não é olhando para os grandes pregadores, para os puritanos, para os Spurgeon. É olhando para Ele, é olhando para Jesus, é tendo comunhão com Jesus. O autor da ideia que olhar para Ele devia ser o quê? Eles deveriam fixar os olhos em Jesus como objeto da salvação. É Ele que vai estender a mão salvadora, é Ele que pode remir, é Ele que pode perdoar, é Ele que pode resgatar. Olhe para Jesus como objeto de salvação, fixe os olhos nele, fixe sua fé nele, em Jesus, não é nos homens. Olhando para Ele, Jesus, autor e consumador da fé. Autor, o que quer dizer autor? Aquele que dá origem à fé. Quem dá origem à fé não é o pastor Paulo, não é o pastor Danilo. Quem dá origem à fé não é o Paul Washer, John MacArthur. Quem dá origem à fé não é Jonathan Edwards. É Ele que é o autor da fé, Ele que dá origem à fé, Ele que insufla a fé em você, Ele que incute fé. É para olhar para Ele. Tire seus olhos desses pecadores, tire seus olhos desses homens
cheio de limites. Olhe para o vencedor invicto, olhe para o capitão da salvação e olhe para o único que pode gerar, iniciar, produzir fé em você. Olhe para ele. Autor, aquele que dá origem, e consumador da fé. Sabe o que quer dizer consumador? O que o autor te mente? Primeiro é aquele que dá origem, depois é o aperfeiçoador. A nossa fé, Denilson, diz a Bíblia, ela começa como um grão de mostarda, pequenininha, pois ela vai se desenvolvendo até se tornar uma grande árvore. É por isso que a tua fé não se desenvolve, não cresce, porque os teus olhos estão voltados para os homens. Você tem que olhar para aquele que aperfeiçoa a fé, aquele que dilata a fé, aquele que engrandece a fé, aquele que aperfeiçoa. A primeira vez que você creu, aquela fezinha miúda, inocente, ingênua, e agora ele vai aperfeiçoar. Quando os meus olhos estão em Cristo, quando eu sou dependente de Cristo, quando eu tenho uma carência de Cristo, ele dilata a minha fé, ele aperfeiçoa, eleva, amadurece a minha fé. Para quê? Para que eu possa correr a carreira, para que eu possa lutar contra os gigantes, vencer as lutas, as crises. Eu tenho que olhar para Jesus e não para os homens. O qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentando-se à destra do trono de Deus. Olha só, considerai, pois, aquele que suportou tais condições. Agora o comentário. Ele é nosso exemplo para não desfalecermos. Considerai aquele que suportou, aquele que venceu, aquele que derrotou o pecado, derrotou a morte, despojou principados e potestades. Ele é o modelo de perseverança, ele é o modelo de obediência, ele é o modelo de fé. Olhai, considerai aquele que suportou tais afrontas. Quem suportou? Não foi eu, não foi os apóstolos, não foi a sua tia, não foi a amiga da igreja, foi Cristo que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Como é que é? Aqui está a causa de crente fraco. Para que não enfraqueçais. Opa, como eu não me enfraqueço? Quando eu olho para o autor e consumador da fé. Como eu me enfraqueço? Quando eu tiro os olhos dele para orar pelos homens. Quantos estão entendendo? Diz amém. Vocês estão preocupados demais no que os outros pensam, preocupados demais com a opinião alheia, se apegando a homens demais, por isso estão fracassando. Uma igreja santa aponta para um Deus santo. Uma igreja santa só tem olhos para o seu Criador, para o seu Redentor. Ela não quer saber de apóstolo, de herói da fé, de pastor prodigioso. Ela quer ver o Cristo ressurreto. Preocupação demais com homens. Eu vejo nessa igreja, eu já ouvi cada absurdo. Irmã, está firme para ir para o céu? Eu vou grudado na sua perna, Jesus. Se você for grudado na minha perna, é perigoso você ir para o inferno. Eu vou grudar na sua perna, pastor. Você vai ver, quando Jesus te arrebatar, eu vou grudar na sua perna. Irmã, gruda na perna de Jesus, minha irmã. É só Ele que pode salvar. Não há nenhum outro nome abaixo do céu, a qual importa que sejamos salvos, a saber, Cristo Jesus. Gruda no pé de Cristo, se agarra em Cristo. A mulher do fluxo de sangue, ela tocou na orla, não foi de Pedro, não foi de André, Tiago, foi na orla do manto de Jesus. Pastor Paulo não tem nada para te oferecer, a não ser pecado. Nada. Tira essa burrice da sua cabeça.
você não compreende nada. É Ele. Aí eu lembrava do Senhor, pastor Paulo, e eu pedia, pastor Paulo está orando por mim. Romanos 8 diz, o qual está à direita de Deus Pai e intercede por nós. Quem está do lado direito do trono de Deus é Jesus, é Ele quem intercede por você, é Ele que você deve clamar, é nas orações dEle que você deve confiar, e não nas minhas ou de qualquer outro homem. Pare com isso. Que bobagem é essa? Eu vou sair dessa igreja porque o Senhor não me trata como eu queria. Ok, Deus trata você como você queria? Trata, então fique quieto. Eu vou sair dessa igreja porque o Senhor não me ouve como eu queria. Cristo ouve você como você queria? Ouve, então fique quieto. Conversa é essa? Você vai esperar a perfeição de pecadores? Queria tanto uma visita sua. Enquanto eu não for, Jesus vai indo. Não é melhor? Enquanto eu não chegar, Jesus já está lá. Hã? Você prefere a minha? Tudo bem, eu vou orar e pedir, Jesus, dê licença, está chegando eu. Ah, mas é porque quando o Senhor vai, quando eu vou o quê? A geladeira esvazia. Aí é verdade. Aí tudo bem. Principalmente quando eu levo os obreiros. Está entendendo? Para com esse negócio. Salmo 34, 5. Olha aqui. Olharam para ele. Para ele quem? Quem que é esse ele aqui? Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Presta atenção, Salmo 34, 5. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram escondidos. Será que não é por isso que você vive em trevas? A Bíblia diz que eles estavam na escuridão, olharam para ele e foram iluminados, clareados, esclarecidos. Será que não é por isso que você está em trevas? Anda em escuridão porque você está com os olhos nos homens, está dependendo de homens, está esperando nos homens, e nenhuma luz raia, nenhuma luz brilha por você. Só é iluminado quem olha para Cristo. Iluminados aqui significa o quê? Olharam para eles e receberam direção, instrução. Quando se olha para Jesus, se tem discernimento. Deus instrui aquilo que eu tenho que fazer, dirige, me dá discernimento. Olharam para eles e foram iluminados, esclarecidos, foram instruídos. Aquele que tem aliança com Deus, aquele que tem um pacto com Deus, aquele que tem a sua carência e dependência de Deus e não dos homens, esse sabe para onde ir, esse é iluminado por Deus, esse tem direção. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Confundido aqui é envergonhar, ser humilhado. Quanta gente dentro da igreja sendo humilhada, confundida, passando vergonha. Será que não é por causa disso? Você depende dos homens, carece de homens, tem um vício, uma idolatria com homens, e vive envergonhada, humilhada, lambuçada na lama do pecado. Tire os olhos das pessoas, das coisas. Olhe para Ele que você será iluminada. Olhe para Ele que você não será confundido. Olhe para Ele que você vai ter direções específicas. Olhe para Ele. Olhe para Ele. Isaías 45, 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós e todos os termos da terra, porque eu sou o Senhor Deus e não há outro.
Se você souber o que esse versículo diz. Ele está tratando no capítulo 45 sobre idolatria. Ele está começando a erigir ídolos. Bezerros, bois, touros. Estavam esperando resposta deles. Vitória, salvação. E Deus está dizendo: se vocês quiserem, destruam os ídolos. Não olhem para nenhum outro Deus, nenhuma outra divindade. Olhai para mim. Ali quem está falando é Yahweh, Yahvé. O eu sou, o nome santo que ele deu a Moisés no Sinai. Ele diz: olhem para mim. Ao invés de olhar para quê? Deus estava advertindo Israel da idolatria. Deus está dizendo: pare de olhar para os ídolos que você fez. Tem mulheres aqui que fazem do marido um ídolo. Dependem do marido para tudo. O seu termômetro é o marido. É um ídolo. Pare de olhar para o marido e olhe para Deus. Confie sua segurança em Deus. Confie sua proteção em Deus. Seu suprimento, sua felicidade, o seu gozo, sua completude, mulher, em Deus. Tire esse ídolo do seu coração. Alguns que o ídolo é a esposa. Outros o ídolo é o marido. Outros o ídolo é os filhos. Os pais. Os pastores. Ele diz assim: olhai para mim e sereis salvos. É só olhando para mim. É só dependendo de mim. Quando diz olhar para mim, está dizendo: olhai para a minha palavra, olhai para o meu filho, olhai para o seu sacrifício na cruz, olhai para as minhas promessas, olhai para os meus atributos. Então tereis vitória, então sereis salvos. Olhe para Jesus. Pare de olhar para os ídolos. O texto vai descrever algo tremendo. Olha o que diz Urso. Não sabem nada os que carregam seus deuses em procissão. Clamam um Deus inútil que nada pode fazer. Não sabem nada. Está carregando o Deus deles aqui. Ó. Deus está dizendo: não sabem nada quem carrega as imagens na procissão. Clamam um Deus inútil que nada pode fazer. O problema é que tem esposas fazendo do seu marido esse Deus. Tem pessoas fazendo a sua esposa esse Deus. Tem pessoas fazendo da igreja. Aqui não está falando olhar para a igreja. Nem a igreja. Olhar para o louvor, nem para o louvor. Olhar para o pastor Paulo Júnior, nem para ele. Nem para ninguém. Olhar para quem? Para mim. Para mim. Tire essa dependência de pessoas. Tire esse vício. Desintoxe desse vício. Dessa dependência afetiva, amorosa, melosa, carenciosa. Tire isso, é idolatria. Volte suas emoções, seu intelecto. Volte o seu prazer, seus olhos, sua força somente para Ele, Cristo Jesus. Tire esses ídolos. Mical. Quem conhece Mical? Eu vou pegar as Micais agora. Tem muitas Micais aqui, muitos Micais. Quem era Mical? A esposa do rei Davi. A arca na época de Saul foi levada pelos filisteus. Que arca? Era um caixote quadrado. Tinha 1 metro por 1 praticamente, 1 metro quadrado. Feito de madeira de acácia, revestida de ouro fino por dentro e por fora. A tampa da arca chamava propiciatório. Tinha 2 querubins feitos de ouro batido, uns olhando um para frente do outro. Dentro da arca estava a vara de Arão que floresceu, as tábuas do concerto, só isso que estava, as 2 tábuas de Moisés, dos 10 mandamentos, e o maná escondido. Tinha 4 argolas na arca, 2 de um lado e 2 de outro. 2 hastes de ouro. E só os levitas podiam levar ela no ombro.
O que representava essa arca de ouro? Ela é símbolo da Shekinah de Deus, da presença de Deus. Onde estava a arca significava que a glória de Deus, a presença de Deus, a majestade de Deus estava lá. Saul pecou, foi um rei profano, horroroso. A arca foi tomada significando que a presença de Deus saiu de Israel. Saul morre, entra um rei espetacular, Davi. A primeira coisa que Davi tenta: eu vou trazer a arca de volta, símbolo da glória e da presença. Então ele sai para buscar a arca e volta. Quando a arca chega em Jerusalém, ele começa a saltar, pular e tira o manto real e fica como um escravo. Mical está em cima da janela do palácio olhando Davi e ela despreza Davi. Vamos ver, fica vendo. 2 Samuel 6, 12 e 21. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para Jerusalém. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava Davi cingido de um éfode de linho. Era uma roupa grosseira. Ó, escuta. Sucedeu que entrando a arca da aliança na cidade de Davi, Mical, esposa de Davi, filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo ao rei Davi, que ia saltando e bailando diante da arca, desprezou no seu coração Davi. Por que Mical desprezou Davi? Presta atenção. Meu irmão, fazia anos que a arca não estava em Jerusalém. A arca está entrando, é a glória, a presença de Deus. Mical não estava preocupada com a presença de Deus. Ela estava preocupada com o seu marido. Ela estava preocupada com o que Davi pensava, com o que Davi achava, qual a opinião que Davi tinha sobre ela. Em momento algum, Mical se entusiasmou pela entrada da arca. Em momento algum, Mical percebeu a presença da arca. São as pessoas que têm os olhos voltados para o homem. O que me importa, na verdade, sabe o que aconteceu? Mical sentiu ciúme de Davi e da arca. Mical dizia: ele não pode ser mais de Deus do que de mim. Ele não pode gostar tanto dessa arca mais do que de mim. São as pessoas que não têm olhos para Deus. Estava acontecendo um fato inédito. A glória de Deus estava entrando. A arca foi trazida. A presença de Deus chegou. Mical não estava nem aí. Eu quero saber de Davi. Eu dependo de Davi. O que me importa é Davi. O que Davi acha? O que Davi pensa? Eu quero a atenção de Davi. Eu quero o amor de Davi. Eu quero a presença de Davi. Ela ignorou a entrada da arca. Tem pessoas assim. Não tem a menor importância o que Deus acha, o que Deus pensa, o que Deus faz. Não tem temor a Deus. É tudo centrado no homem. Mical era dependente de Davi e não da arca. Mical adorava Davi e não a arca. Mical amava mais Davi do que a arca. É assim para as pessoas. Não importa o culto, não importa a palavra, não importa o temor, importa se os homens vão me honrar, se os homens vão me preencher, se os homens vão me suprir. É Mical. Ela queria a atenção de Davi, ela ignorou a arca. A arca não importava para ela, e sim Davi. Ela ficou com ciúme. São os maridos que se tornam ídolos. Tem alguma Mical aí? Diz amém. Mical, a arca. Não, Davi. Mical, a arca. Deus apresenta. Davi. Só me importa Davi. Será que você não vem nessa igreja só por causa de Davi? Sabe o que te prende aqui? Não é Davi? Será que você está triste porque você não tem atenção de Davi? Será que você não quer sair da igreja porque Davi não te dá bola? Uma vez que a arca entrou, a glória está aqui, Deus te ouve, Deus te vê, isso é que importa. O que Pedro disse para o Sinédrio? Importa agradar a Deus
e não aos homens. Os fariseus, tem algum aí, fariseu? Essa classe está em alta, hein? O mercado explodiu de fariseu. Os fariseus, essa é a manifestação mais clara, ela não precisa de interpretação. Eu vou ler, todo mundo vai entender. Mateus 24, 23, 4, 7, escute só. Pois os fariseus, vocês atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os colocam nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras na igreja. Amam as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens de rabi. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Isso consiste em ser fariseu. Fazer tudo a fim de receber aplauso dos homens, elogio dos homens, atenção dos homens, louvor dos homens. Os fariseus não se importavam com Deus, não se importavam com a presença de Deus. Os fariseus não tinham temor a Deus. Pastor não está vendo? Estou nem aí. Meu pai não está vendo? Estou nem aí. Não estou perto da igreja? Estou nem aí. Os fariseus faziam tudo, olha que coisa linda. Oravam em voz alta nas praças, liam a Torá 3, 4, 5 vezes por dia, tinham franjas longas que foi ordenado na lei de Moisés, filactérios que era colocado na testa, pequenas caixinhas com tiras de versículos em pele de cabrito. Sentam nas primeiras cadeiras da sinagoga, são homens religiosos, homens de oração, homens poderosos, santos, profetas, majestades. Jesus diz: vocês só fazem isso para ser visto pelos homens. Vocês só querem a glória dos homens. Vocês querem ver se tem alguém vendo para elogiar vocês. Esse é o termômetro de vocês. Se ninguém elogiou vocês, se ninguém viu, se ninguém vocês vão para casa tristes. Mas eles não se importavam em ofender a Deus ou não, em dar louvor a Deus ou não, em honrar a Deus ou não. Eles queriam receber o louvor dos homens. O que importa é a opinião e a aceitação dos homens. Sua falsa piedade e devoção não visava a glória de Deus. Não era como fim o temor a Deus. Na verdade, eles queriam receber o louvor dos homens. Último agora. Agora você vai ver Davi e a nação de Israel. Presta atenção. O legado de Davi. Davi e a nação de Israel. Olha, 1 Reis 2, verso 10, 2 diz assim, vai falar da morte de Davi. Presta atenção. E Davi dormiu com seus pais. Dormiu é um eufemismo para falar morreu. Eufemismo é uma palavra que substitui quando é muito forte. Quando eu ligar para tua casa à noite, teu pai acabou de morrer. É muito forte, eu vou usar um eufemismo. Olha, teu pai não está mais conosco. Ok? Isso é um eufemismo. Davi dormiu, Davi morreu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E foram os dias que Davi reinou sobre Israel 40 anos. 7 anos reinou em Hebrom, e em Jerusalém reinou 33 anos. E Salomão se sentou no trono de Davi. Para aqui, escuta. Quem era Davi? Vou só dizer para você, Davi foi um dos maiores seres humanos que existiu. Estou falando de seres humanos. Ok? Davi foi um dos maiores homens que pisou na terra. O único homem da Bíblia que tem o título Homem segundo o coração de Deus. Um dos maiores escritores do Antigo Testamento. O homem que escreveu o salmo mais popular da história, o Salmo 23. Um homem que foi um dos maiores guerreiros da Bíblia.
Um homem que foi o maior rei da Bíblia. Um homem que foi um dos maiores escritores da Bíblia. Um estadista, um monarca, um chefe de estado. Tinha tudo para ser idolatrado, não é? Tudo para Israel colocar os olhos nele. Agora Davi morreu, acabou Israel, despencou. Vai tudo dividir. Ele tinha tudo para ser idolatrado, tudo para Israel estar com os olhos nele. Eu sou dependente de Davi. Davi julga minha causa, Davi ora por mim, Davi. Mas Davi morreu. Vamos ver o que aconteceu com Israel. Escute. Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E foram os dias que Davi reinou sobre Israel, 40 anos. 7 em Hebrom e 33 em Jerusalém. E Salomão se assentou no trono de Davi seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Não houve nenhuma reação por parte de Israel com a morte de Davi. O reino não foi abalado, o reino não sofreu nada. Davi morreu, Salomão entrou no poder e o reino fortificou, progrediu. Ou seja, não tinha nem o israelita com os olhos fixos em Davi, nem o israelita dependente de Davi, e sim do Deus majestoso de Davi. Um homem notável, tinha tudo. Agora, vamos ver por quê que Israel não tinha colocado os olhos em Davi. Por causa do exemplo do seu monarca. Por isso que Israel não cousou com os olhos de Davi, porque eles viram 40 anos um homem que tinha só olhos para Deus. Quando Davi morreu, Israel seguiu o seu exemplo e fixou seus olhos só em Deus. Veja o que Davi disse aqui, Salmo 18, verso 1 e 3. O Senhor é meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem eu confio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor. Ele está dizendo aqui que é o Senhor que é o rochedo, o Senhor que é o libertador, o Senhor que é o lugar forte, o Senhor é a fortaleza, o Senhor é o escudo. Davi tinha olhos só para Deus. Meu irmão, saia desse vício, saia dessa dependência horrorosa, saia dessa idolatria, olhe para o Senhor. Olha Davi era dependente de quem? Lê os Salmos. Davi se refugiava em Cristo, no Senhor. Davi não tinha amigos, não ficava com ninguém, era só em Cristo. Olha só, Ele é a força da minha salvação, Ele é meu alto refúgio. Invocarei, não o pastor, a irmã, o primo, invocarei o nome do Senhor. Salmo 23, 1 e 2. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é o Paulo Júnior, é o Senhor que é meu pastor, é o Senhor que é meu guia, o Senhor é meu guarda, por isso nada me faltará. Salmo 27, 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Note a dependência toda de Davi centrada em Deus, convergida em Deus, afixada em Deus. O Senhor e não é outra, é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, é a força da minha vida, a quem temerei? Salmo 25, 1 e 2. A ti, Senhor, somente a ti levanto a minha alma. Que é isso? Somente a ti elevo a minha alma,
Só a Ti. A quem você está elevando a sua alma? A quem você está abrindo o seu coração? Davi diz: Senhor, somente a Ti eleva a minha alma. Deus meu, em Ti confio. Não me deixes confundido. Em Deus. Salmo 57, 1 e 3. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim. Porque minha alma confia em Ti. À sombra das Tuas asas me refugio, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele enviará desde os céus e me salvará do desprezo daquele que procura me devorar. Deus enviará a sua misericórdia. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Olhe para Deus. Olhe para o Senhor. Olhe para Deus. Clamarei ao Senhor, o Deus que por mim tudo executa. Quantos estão entendendo? Diz amém. Tinha outra palavra para pregar aqui, mas não vai dar tempo não. Olhe para Ele. Olharam para Ele e não foram confundidos. E os seus rostos olharam para Ele e foram iluminados. E os seus rostos não foram confundidos. Olhando para Ele, o autor e consumador da fé, Jesus. Olhai para mim, vós e todos os termos da terra, e sereis sábios. Mude pregando essa palavra, disse assim: olhai. Eu não disse pagai, eu não disse comprai, eu não disse movei. Eu só disse olhai. Olhai é só olhar para Ele. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Porque a nossa comunhão é com Ele. Será que Ele vai te deixar na mão se você olhar para Ele? Será que Ele vai falhar, vai atrasar, faltou a força? Quando o escritor de Hebreus e o autor não se dá certo, os puritanos dizem que foi o apóstolo Paulo, mas não me parece ser Paulo que escreveu Hebreus. Quando o escritor vai falar do capítulo 12, visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, você olha ali a galeria dos heróis da fé em Hebreus 11, depois lê em casa Hebreus 11, você vai ver uma centena de homens e mulheres de Deus. Pela fé Raabe, pela fé Jefté, Baraque, pela fé Sansão, Abraão, Isaque, Moisés, pela fé Daniel, Isaías, Elias. Como que eles conseguiram virar o mundo de pernas para o ar? Quando eles decidiram tirar os olhos dos homens, quando eles decidiram deixar de depender dos homens, quando eles tiraram a carência dos homens e colocaram no autor e consumador da fé, eles mudaram o mundo para Jesus. Você quer mudar o mundo aí? Diz amém. Fecha os olhos, baixa a sua cabeça então.